Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas à sessão solene comemorativa do 50º aniversário da Comissão Nacional de Eleições.
Tem a palavra o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Juiz Conselheiro José António Santos Cabral. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República, Excelentíssimos Srs. Deputados, Excelentíssimo Sr. Presidente da ANAFRE, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Excelentíssima Sra. Juiz Conselheira Doutora Helena Abreu Lopes, em representação do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Excelentíssimos Srs. Membros da Comissão Nacional de Eleições, caros homenageados, senhoras e senhores convidados. Comemoramos hoje meio século de existência da Comissão Nacional de Eleições. Celebramos assim um tempo em que esteve sempre presente a dedicação à causa da democracia, à promoção da cidadania e à garantia de processos eleitorais justos e transparentes. Ao longo de 5 décadas, esta Comissão tem sido um pilar importante na construção do sistema democrático, pautando-se por valores de integridade, imparcialidade e empenho com o bem comum. Estou certo que o caminho percorrido nos vai inspirar em tempos de futuro. Nesta comemoração, permito-me dirigir a Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, uma primeira palavra. Com a mesma, pretendo simbolizar a estreita relação institucional entre a Comissão Nacional de Eleições e a Assembleia da República, refletindo o compromisso mútuo com o fortalecimento da democracia e da transparência eleitoral. A presença de Vossa Excelência tem, em meu entender, esse significado preciso da ligação que desde sempre tem existido entre aquela Comissão e esta Casa da Democracia. A mesma evidencia uma forma de colaboração que transcende a mera relação formal e se define numa relação de respeito e confiança. Tal relação em nada macula ou diminui a independência da Comissão Nacional de Eleições e, bem pelo contrário, demonstra um equilíbrio institucional pautado pelo respeito às competências próprias. Permite-me também chamar à colação a importância da cooperação institucional com todas as instituições e entidades que, com a Comissão Nacional de Eleições, partilham espaços comuns, cada qual no âmbito das respectivas funções, mas sempre com o objetivo comum da procura de um processo eleitoral justo. É através desse relacionamento institucional que se encontram alternativas e abrem caminhos para enfrentar novas questões e desafios. O tipo de relações que a este propósito se estabeleceram foi essencial para a afirmação da Comissão Nacional de Eleições no quadro da estrutura do Estado, sem de algum modo contender com o Estatuto de Independência. Estamos em crer que tal caminho é reconhecido pela presença das individualidades que nos quiseram honrar com a presença neste ato. Presença que não podemos deixar de sinceramente agradecer e na qual vemos o reconhecimento quanto ao lugar que cabe à Comissão Nacional de Eleições no funcionamento do regime democrático e à forma como tem exercido a função a que está adscrita. É com esse sentido que saúdo a presença do Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República, bem como do Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Saúdo igualmente os Srs. Deputados que nos honram com a sua presença. A presença de Vossas Excelências permite-me sublinhar o respeito que é devido a esta Casa da Democracia, de quem decorre, direta ou indiretamente, a fonte de legitimidade desta Comissão. Igualmente fica uma palavra de saudação aos representantes das autarquias, nomeadamente ao Sr. Presidente da ANAFRE, aqui presente. Saúdo, enfim, todas as personalidades que se quiseram associar a este ato. Desde a sua criação e ao longo dos seus 50 anos, esta Comissão tem sido uma referência a nível nacional e internacional, reconhecida como uma entidade de prestígio e importância. A sua atividade acompanha a vida democrática do nosso país, sendo avalizada pelos cerca de 650 atos eleitorais realizados em democracia e em liberdade, consubstanciando o compromisso desde sempre assumido perante os nossos concidadãos. Falamos de um órgão cujos membros são inamovíveis e independentes em relação aos partidos e às entidades que os designam. Tal independência é um exercício de ética republicana e, paralelamente, uma garantia de isenção e eficácia. Recorde-se que o sistema eleitoral é uma peça fundamental do regime democrático, com efeitos na estabilidade e coesão nacional que o nosso modelo eleitoral nos proporcionou até o momento. Importa agora olhar o futuro e, fazendo jus à velha locução latina, premonitus, prevenido, preparado, estar atentos a alguns dos desafios suscitados pela efervescência dos dias que passam. Na verdade, é inegável que neste tempo de perplexidades, as instituições existentes na democracia representativa não evitam as disfunções contemporâneas, desde a abstenção eleitoral, desafeição e insatisfação. É importante repensar a elaboração da democracia, procurando novas e alternativas concepções e instrumentos democráticos. Também a revolução digital marca a presença neste debate.
O curso das últimas décadas não só transformou as nossas sociedades e economias, mas também mobilizou a atenção sobre diferentes modelos e concepções democráticas. Aparecem agora novas formas de conceber a relação entre cidadãos e a política e surgem novas abordagens do conceito de democracia, convocando um compromisso entre a democracia direta e a democracia representativa. A nível internacional, tal como é reconhecido pelas instituições internacionais a que o nosso país pertence, as comissões eleitorais são considerados pilares essenciais da democracia. A sua independência, integridade e eficiência determinam a legitimidade dos processos eleitorais, que, por sua vez, impactam diretamente na estabilidade política e no desenvolvimento de um país. Proteger e fortalecer estas instituições deve ser uma prioridade para governos, organização da sociedade civil e cidadãos. Igualmente é certo que, com o recurso crescente ao digital nos sistemas eleitorais, a segurança cibernética deve ser uma prioridade. Em última análise, falamos da importância de uma abordagem integrada para reforçar as instituições democráticas, combinando independência institucional, financiamento adequado e tecnologia de proteção contra riscos modernos, como os ataques cibernéticos. Também a Comissão Nacional de Eleições do nosso país necessita de se adequar aos desafios deste conturbado século XXI. Na verdade, estes quase 50 anos são tão somente o início de um caminho. Se é certo que o sistema eleitoral português é reconhecido pela sua robustez e fiabilidade, igualmente é certo que o desafio que Portugal tem pela frente é o de manter essas características, adaptando-se a um mundo cada vez mais tecnológico, com vista a uma participação cada vez mais plural dos cidadãos nos atos eleitorais, em particular das camadas mais jovens. A evolução dos tempos que correm confronta-as com outras realidades radicalmente distintas, em que sobressai a própria evolução do sistema político e social, quando não o próprio perfil dos partidos e o exercício da atividade política. Também a complexidade que assume hoje a dinâmica eleitoral nos convoca para a necessidade da existência de estruturas ágeis na adaptação e nas respostas, que devem surgir com a rapidez exigida para um tempo de mudança. Entre os desafios que ora nos são lançados, avulta o impacto das redes sociais e das notícias falsas no contexto eleitoral, com crescente importância das plataformas digitais na disseminação de informações incorretas e impacto na formação da opinião pública. Impõe-se estarmos atentos. Nesta sequência, importa sublinhar que a estrutura fundamental à luz da qual esta Comissão exerce funções radica na Lei 71/78, de 27 de dezembro. A mesma foi um instrumento adequado para o funcionamento da Comissão durante largas décadas, tendo na sua gênese um modelo social e político que importava traduzir institucionalmente pela forma mais adequada. Porém, o atual quadro de atribuições da Comissão extravasa o diploma originário, não só porque apareceram na ordem jurídica portuguesa novos atos eleitorais e institutos, de que são exemplo a eleição para o Parlamento Europeu e a eleição para o Conselho das Comunidades Portuguesas, e bem ainda o Instituto do Referendo Nacional e Local, como também porque as próprias leis eleitorais foram adequando às novas realidades, no campo legislativo, político e social. Todavia, nenhuma destas alterações teve reflexo na própria lei da Comissão Nacional de Eleições. Sendo certo, por alguma forma, a própria Comissão se foi sucessivamente auto-organizando, como é patente na evolução do seu regimento, elaborado com o aval da mesma Lei 71/78. Igualmente, com reflexo no seu funcionamento interno, a Assembleia da República aprovou a Lei 59/90, que veio a conceder a autonomia administrativa aos órgãos independentes que funcionavam junto de si. Ciente da necessidade que era necessário revisitar a lei onde a Comissão fundava a sua legitimidade, e no final da sessão legislativa de 1999-2000, o Governo de então avançou com uma proposta de lei, no sentido de dotar a Comissão Nacional de Eleições de novo normativo que a adaptasse às inúmeras alterações e atualizações, entretanto introduzidas na legislação eleitoral e referendária. Votada desfavoravelmente esta proposta, e perto do encerramento da sessão legislativa de 2000-2001, deu entrada na Assembleia da República nova proposta governamental, muito similar à anteriormente referida, que não chegou a ser agendada em virtude da dissolução deste órgão de soberania. Estamos em crer ser absolutamente necessário que, com brevidade, toda a matéria envolvente desta área eleitoral, incluindo a própria Lei 71/78, seja objeto de uma reavaliação e atualização por parte do legislador, em que esteja presente a necessidade de fortalecimento institucional, a transparência e prestação de contas, a mobilização social e política, sensibilizando a sociedade e os atores políticos sobre a importância da Comissão, garantindo o apoio popular e institucional para a sua permanência e fortalecimento. A mesma Comissão, como guardiã do processo eleitoral, desempenha um papel fundamental na garantia de eleições livres, justas e transparentes. Qualquer debilidade na sua estrutura pode comprometer a confiança pública no próprio sistema eleitoral. Igualmente, é essencial
que na indicação para o Parlamento dos elementos que compõem a Comissão Nacional de Eleições se continua a mobilizar um critério de espírito de missão e lealdade institucional. Só a imparcialidade e independência dos membros da Comissão garante que todas as partes envolvidas no processo eleitoral sejam tratadas de forma justa e igualitária, promovendo a confiança no sistema pelos nossos concidadãos. Por último, mas não em último, seja-nos concedida uma saudação afetuosa a todos aqueles que passaram e aos que hoje fazem parte desta Comissão, aos quais vemos todo um património tão relevante para o regime democrático. Com tal saudação, abrange também as senhoras e os senhores funcionários desta mesma Comissão, que de uma forma mais ou menos visível prestam um serviço inestimável à realização da missão que sobre nós recai. Importa agora que, no breve exercício eleitoral passado, prestemos homenagem a todos aqueles que, ao longo do tempo, permitiram a edificação desta instituição, dando o melhor de si, sem pensar em si. Caros homenageados, nas vossas pessoas rendemos peito homenagem a todos os que construíram esta casa e reconhecemos a dedicação, o esforço e o trabalho que transformaram meros sonhos em realidade. Cada uma das diversas comissões a que vossas excelências pertenceram tem uma história de empenho patente no trabalho realizado. Uma palavra também dedicada a todos aqueles que já partiram, mas cuja presença continua viva na memória da instituição. Cada um deles contribui à sua maneira para a história que continuamos a escrever e a sua participação continua a ser um património que nos inspira a seguir em frente. Esta homenagem é, assim, um tributo a todos aqueles que, com a sua inteligência e fidelidade a uma ética republicana, construíram um património inolvidável que nós orgulhamos de partilhar. Esta placa que vos vai ser entregue simboliza esse reconhecimento pelo vosso trabalho e dedicação. Os nossos votos são de que a memória do vosso esforço continua a ser uma fonte de inspiração e que nos continua a guiar, mostrando o caminho a seguir. Muito obrigado pela vossa atenção. Vai usar da palavra Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco. Senhor Procurador-Geral da República, Sr. Amadeu Guerra, senhores representantes dos Tribunais Superiores, Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Sr. Juiz Conselheiro José António Santos Cabral, e permita-me cumprimentar em si todos os membros atuais e antigos da Comissão Nacional de Eleições, Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias, Dr. Jorge Veloso, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores representantes das entidades administrativas independentes da Assembleia da República, ilustres convidados e convidadas, permita-me também uma saudação particular ao Sr. Dr. Vera Jardim, ilustríssimo ex-deputado da Assembleia da República e ex-Ministro da Justiça, e tenho muito apreço pessoal e admiração profissional. Minhas senhoras e meus senhores, celebramos os 50 anos da Comissão Nacional de Eleições em jeito de antecipação de uma festa maior. Os 50 anos das primeiras eleições livres, as eleições para a Assembleia Constituinte. Vale a pena recordar aquele tempo. A Revolução marcava os espíritos e nem todos sonhavam com uma democracia como a que temos hoje, com eleições regulares, sufrágio universal e direto, liberdade de associação partidária e sindical, liberdade de imprensa, transferência pacífica do poder. Havia adversários da democracia liberal, adversários confessos, e também havia desafios logísticos relevantes. O país não estava habituado ao pluralismo partidário, às campanhas eleitorais, a comícios, tempos de antena e sessões de esclarecimento. Não era garantido que o regime, tão novo e ainda tão frágil, conseguisse organizar umas eleições em todo o território, ou responder à grande afluência que se esperava, assegurando que todos os partidos concorrentes aceitavam o resultado do sufrágio. Não era garantido que as mesas de voto funcionassem, que o voto secreto fosse respeitado, que o escrutínio fosse transparente e fiável,
que o processo fosse justo e aceito por todos. Os riscos eram muitos e é fácil, à distância de 50 anos, nem sequer dar por eles. E foi esse o papel da Comissão Nacional de Eleições, num momento tão exigente e entusiasmante da nossa vida comum, garantir que as eleições aconteciam e que tudo corria bem. Por isso, é justo que, meses antes de assinalarmos os 50 anos das primeiras eleições, prestemos homenagem a quem contribuiu para que elas ocorressem. A quem tem contribuído ao longo de 50 anos, em horas mais calmas ou mais tensas da vida nacional, para que as eleições se façam, que as campanhas aconteçam, que os partidos concorram, que os eleitores votem, que a democracia funcione. Não é coisa pouca, como temos vindo a assistir. Agradeço à Comissão Nacional de Eleições a iniciativa de homenagear, nesta sessão, as figuras mais importantes da sua história. Nomes decisivos que tantas vezes, discretamente, têm garantido o funcionamento da democracia. Se muitos portugueses não sabem os seus nomes, é porque fizeram bem, muito bem, o seu trabalho. O que funciona bem, o que resulta, raramente é notícia. Associo-me, pois, a esta homenagem e desejava até alargá-la, porque penso em todas as pessoas que naquelas primeiras eleições e em todas as outras garantiram o sucesso do sufrágio. Os membros das mesas eleitorais, os delegados dos diferentes partidos, os funcionários da administração pública, os autarcas, pessoas que tantas vezes foram contra a sua conveniência partidária para defender algo que deve estar acima dos partidos ou das fações, a verdade dos resultados, a livre expressão do povo. Não quero, por isso, neste dia, deixar também de os referir. Mas o trabalho da Comissão Nacional de Eleições não se esgotou há 50 anos, nem ficou mais fácil com o tempo. Por isso, devemos continuar a perguntar à Comissão Nacional de Eleições e a todos os anónimos que garantem que as nossas eleições correm bem, o que podemos fazer para facilitar o seu trabalho. O que podemos fazer enquanto país, enquanto Parlamento, para responder aos desafios democráticos de hoje. Desafios como a abstenção, que ainda é demasiado elevada. Daqui a meses, aliás, teremos eleições autárquicas. É uma grande festa da democracia e do poder local, com milhares de candidatos. Não podemos continuar a ter níveis de abstenção superiores a 40% nestas eleições. E alerto especialmente para a necessidade de mobilizar para estas eleições também os cidadãos europeus que vivem em Portugal e que podem votar para as autarquias locais. Um segundo desafio é o voto das comunidades imigrantes. Precisamos de encontrar um modelo mais simples e mais acessível para aumentar a sua participação. E, em terceiro lugar, o desafio da reforma do sistema eleitoral e da lei das campanhas eleitorais. Este não é seguramente o lugar nem o momento para aprofundar estes assuntos, mas não queria deixar de os mencionar. Creio que dedicamos pouco tempo a pensar como melhorar o nosso sistema político. Minhas senhoras e meus senhores, um regime político democrático é sempre uma construção coletiva. É transmitido de geração em geração como um legado frágil que é preciso preservar. Das palavras de Miguel Veiga, a democracia é de uma magnífica fragilidade. Cada geração é chamada a assumir esta responsabilidade de cuidar do que é de todos, de construir com realismo e bom senso em favor do bem comum. Digo em relação à Comissão Nacional de Eleições, mas também em relação a todo o Parlamento e à democracia como um todo. Assim, a melhor homenagem que podemos prestar aos que nos precederam é sabermos cuidar da democracia, para a entregarmos às próximas gerações mais robusta e mais preparada.
Muito obrigado a todos. Disse. Nesta cerimónia, prestamos um tributo especial aos 7 presidentes que, ao longo de 5 décadas, estiveram à frente da Comissão Nacional de Eleições, bem como aos membros que desempenharam as suas funções por mais de 20 anos. Destacamos ainda 3 personalidades de especial relevo na história da Comissão Nacional de Eleições: o secretário da primeira reunião da primeira Comissão, o secretário que exerceu funções durante um mais longo período de tempo e o primeiro diretor-geral do Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral. Suas Excelências, o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da Comissão Nacional de Eleições procedem à entrega das placas de homenagem. Chamamos o primeiro homenageado. Capitão de Mar e Guerra, Luís Costa Correia. Primeiro diretor do Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral, entre 1975 e 1977. Maria de Fátima Carvalho da Costa Figueira Abrantes Mendes. Secretário da Comissão Nacional de Eleições entre 1979 e 2006. Armindo António Lopes Ribeiro Mendes, secretário da primeira reunião da primeira Comissão Nacional de Eleições e membro da Comissão entre 1975 e 76. João Azevedo de Oliveira, membro da Comissão Nacional de Eleições entre 1982 e 2000 e entre 2011 e 2016. Jorge Manuel Ferreira Miguéis, membro da Comissão Nacional de Eleições entre 1996 e 2019, aqui representado pela filha Alexandra Miguéis. João Manuel Rosa de Almeida, membro da Comissão Nacional de Eleições desde 2003. Juiz Conselheiro Adriano Vera Jardim.
Presidente da Comissão Nacional de Eleições entre 27 de fevereiro de 1975 e 26 de fevereiro de 1980, aqui representado pelo seu filho José Vera Jardim. Juiz Conselheiro João Augusto Pacheco e Mel Franco, Presidente da Comissão Nacional de Eleições entre 13 de maio de 1980 e 29 de março de 1995, cuja representação neste ato não foi possível assegurar, sendo oportunamente entregue a placa de homenagem à sua família. Juiz Conselheiro Armando Pinto Bastos, Presidente da Comissão Nacional de Eleições entre 9 de junho de 1995 e 14 de junho de 2000, aqui representado pelo filho João Bastos. Juiz Conselheiro António de Sousa Guedes, Presidente da Comissão Nacional de Eleições entre 14 de junho de 2000 e 5 de junho de 2006, aqui representado pelo filho António Alfredo Valente Guedes. Juiz Conselheiro João Carlos Barros Caldeira, Presidente da Comissão Nacional de Eleições entre 5 de junho de 2006 e 12 de maio de 2010. Por motivos de força maior, o Sr. Juiz Conselheiro não pode estar presente. Juiz Conselheiro Fernando Costa Soares, Presidente da Comissão Nacional de Eleições entre 12 de maio de 2010 e 30 de março de 2016. Por motivos de força maior, o Sr. Juiz Conselheiro não pode estar presente. Juiz Conselheiro José Vítor Soreto Barros, Presidente da Comissão Nacional de Eleições entre 30 de março de 2016 e 2 de outubro de 2024. O Sr. Presidente da Assembleia da República teve de se ausentar, enfim, os afazeres que esta Casa reclamam, e por isso eu convidava o Sr. Juiz Conselheiro Soreto Barros para me fazer companhia aqui, como o meu antecessor na Comissão Nacional de Eleições. Soreto, faz favor.
já agora a dizer também algumas palavras em nome dos homenageados. Muito bom dia. Agradeço a presença de todos, sobretudo por terem continuado aqui depois do Sr. Presidente da Assembleia da República, que eu aproveito para saudar por se ter dignado estar connosco. Quanto ao mais, já entenderam que eu não tenho procuração de ninguém para falar, nem exerço nenhum cargo que me dê esse estatuto de poder falar, e por isso, se fosse uma pessoa sensata, continuaria calado. Ou, quando muito, diria apenas 2 palavras. Muito obrigado. Em todo o caso, e relevando esta partida que o Conselheiro Santos Cabral me pregou, tenho que agradecer à Comissão Nacional de Eleições a circunstância de se ter lembrado do meu nome e, volto a dizer, sem procuração do nome das outras pessoas que passaram por aqui antes de mim, e já agora dizer que a circunstância de eu estar aqui é, efetivamente, circunstancial. Eu queria lembrar que a Comissão é um órgão que, efetivamente, delibera apenas em plenário, em comissão. Queria, nesse sentido, dizer que, de alguma maneira, represento aqui, na impossibilidade de todos os membros que constituíram as comissões a que tive a honra de presidir, são eles os destinatários, efetivamente, desta homenagem. E não podia esquecer também os poucos, mas bons elementos dos serviços de apoio da Comissão. Só eles permitiram que, enfim, que as funções das comissões a que tive a honra de presidir fossem, já não digo comumente aceites, mas pelo menos aquelas que nos pareceram em consciência que deviam ter sido tomadas. Agradecia também na pessoa do Conselheiro Santos Cabral a circunstância de se ter lembrado de quem passou e quem fez aquilo que lhe parecia exigível enquanto membros da Comissão Nacional de Eleições. Como já foi dito, não é comum haver reconhecimento por quem trabalha em estrito dever cívico naquela casa e ser reconhecido por quem neste momento exerce essas difíceis atribuições. É um sinal que me toca e que, por extensão, tocará a todos. Esgotei o meu tempo. Então eu, para não abusar, terminaria como comecei. Vou só dizer mais 2 palavras que são, efetivamente, muito sentidas. Muito obrigado. Continuamos a nossa sessão com a inauguração da exposição virtual 50 anos de CNE.
Esta exposição, que visa assinalar o aniversário da Comissão Nacional de Eleições, divide-se em duas grandes áreas temáticas: 50 anos da CNE e eleições e referendos. Iniciando-se com um texto de boas-vindas do Presidente da Comissão Nacional de Eleições, a exposição oferece uma visão geral sobre cada um dos pilares fundamentais da sua atuação: informar e esclarecer, regular, disciplinar e cooperar institucionalmente e tecnicamente, dando a conhecer as principais iniciativas desenvolvidas pela Comissão e a sua história. Nesta breve visita, vamos assistir a excertos de 2 vídeos de campanhas de esclarecimento cívico, relativas à eleição para a Assembleia da República de 1999 e ao recenseamento eleitoral dirigido aos jovens de 1991. A segunda área da exposição apresenta informação sobre os 651 atos eleitorais e referendários realizados em Portugal nos últimos 50 anos, bem como a composição das diferentes comissões e os delegados que as integraram ao longo dos anos. Convidamos a visitar a exposição virtual 50 anos de CNE, disponível a partir de hoje no sítio da Comissão Nacional de Eleições. Se não votar, a democracia perde significado. No próximo dia 10 de outubro, participe nas eleições legislativas. Vote. Faça-se representar na Assembleia da República. Deputados, governo, novas leis, tudo decisões em que o eleitor tem uma palavra a dizer. Não se abstenha de Portugal. Portugal não se abstém de... Agora que fazes 18 anos, não deixes de te recensear. Dirige-te à Junta de Freguesia da tua residência. De 2 a 31 de maio, viva a vida do teu país. O recenseamento eleitoral é obrigatório. Eu penso que a Comissão Nacional de Eleições tem um papel muito importante a desempenhar na fase que vamos atravessar até às eleições da Assembleia Constituinte e depois no apuramento dos seus resultados. O exercício do voto, não quero mais repetir, é um ato muito sério e de enorme importância, especialmente se se trata de eleger uma Assembleia Constituinte, que tem por função elaborar a lei fundamental do país. Todo o cidadão tem o direito de votar conforme lhe dita a sua consciência.
Tem a palavra para encerrar a sessão o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Juiz Conselheiro José António Santos Cabral. Bom, permitam que vos trate de uma forma mais simples, dizendo apenas caros amigos, porque isto, ao fim e ao cabo, é um encontro também em que está presente a amizade que se desenvolveu ao longo de tantos anos entre tantas pessoas na casa que é a Comissão Nacional de Eleições. E neste momento, pouco mais há a dizer, além do simbolismo desta cerimónia, em que esteve presente essa mesma amizade, e também recordar a história das instituições é feita do seu passado, ou isto é o seu futuro, enquanto as raízes no seu passado. E é isso um pouco que nós fizemos hoje aqui. Também procurar o nosso futuro, indo buscá-lo àquilo que é o nosso passado e àqueles que representaram, nesse mesmo passado, que representaram realmente um exemplo de dedicação de trabalho. Ainda bem que é assim. E, portanto, neste momento, aquilo que me resta é agradecer a vossa presença, a vossa prestigiante presença e desejar um bom regresso a vossas casas. Muito obrigado por terem estado connosco. Muito obrigado. A sessão está encerrada. Muito obrigado pela vossa presença.